Estamos no Laboratório de Biologia Molecular das Bactérias do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje iremos entrevistar a doutora Agnes Figueiredo, que é coordenadora do laboratório e professora titular do Departamento de Microbiologia Médica. Doutora Agnes, bom dia. Bom dia. A senhora poderia nos explicar sobre a importância das pesquisas realizadas em seu laboratório? O meu laboratório trabalha basicamente com os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, conhecidos como MRSA. E os MRSA são uma das mais importantes bactérias em infecções hospitalares. As infecções hospitalares, elas ocorrem principalmente pelo fato de nos hospitais nós termos uma população de pacientes chamados imunocomprometidos, ou seja, são pacientes mais suscetíveis às infecções hospitalares. Pacientes idosos, pacientes com doenças cardíacas, dentre outras doenças de base. E além disso, nos hospitais, o uso de antimicrobianos é disseminado, favorecendo a seleção de bactérias mais resistentes. Essas bactérias também são capazes de produzir uma série de fatores que vão causar danos no tecido do hospedeiro. E dentre esses fatores está a capacidade da bactéria de produzir biofilme. O que é exatamente o biofilme? Os MRSA e outras bactérias são capazes de produzir uma substância que adere a superfícies lisas, como, por exemplo, as superfícies de catéteres, que são superfícies plásticas, as superfícies de próteses médicas. Então, essa bactéria se adere fortemente a esses materiais e, a partir daí, elas podem se destacar e, no caso de um catéter venoso, essas bactérias se destacam e caem na corrente sanguínea, podendo causar uma infecção generalizada no paciente. Eu tenho aqui uma placa onde nós fazemos esse teste do biofilme. Então, nós crescemos as bactérias nesses pocinhos, depois nós lavamos para retirar as bactérias não aderidas e coramos as bactérias aderidas com um corante especial. E aí nós podemos ver que as bactérias que produziram mais biofilmes, elas apresentam-se mais coradas, e as bactérias que produziram menos biofilmes se apresentam menos coradas. E dessa forma nós podemos analisar a capacidade de determinadas linhagens de MRSA produzir mais ou menos biofilme. Nós utilizamos uma série de técnicas, para podermos estudar a composição desse biofilme. E pesquisas no nosso laboratório demonstrou que a linhagem de MRSA predominante no Brasil, ela produz mais biofilme do que outras bactérias estudadas. E talvez essa ampla capacidade de produzir biofilme possa estar relacionado ao aumento das infecções hospitalares por essa bactéria. Além disso, nós realizamos uma série de estudos visando analisar as substâncias que estão presentes nesse biofilme. Quais são as substâncias que a bactéria produz que se encontram presentes nesse biofilme. Dentre essas substâncias, nós observamos que as bactérias são capazes de produzir uma série de proteínas ligadas à sua superfície que são responsáveis, então, por esse biofilme. E como está a situação das infecções por MRSA no Brasil? Como eu disse, os MRSA, eles são uma das principais bactérias causadoras de infecções hospitalares. E o que é mais grave é que quando nós analisamos os dados sobre infecções hospitalares em todo o mundo, nós vamos ver que as infecções hospitalares nos países mais pobres, como por exemplo o Brasil, os índices são muito mais elevados do que em países desenvolvidos, como por exemplo os índices encontrados nos hospitais nos Estados Unidos ou no Japão, por exemplo. Então, a situação das infecções hospitalares no Brasil é grave, as incidências são muito elevadas, e isso se deve principalmente ao fato de que o controle das infecções hospitalares em nosso país não está sendo feito como deveria. E para terminarmos, gostaria que a senhora explicasse como deveríamos enfrentar as questões das infecções hospitalares por MRSA. Como a população poderia se resguardar? Bom, aos pesquisadores cabem, então, identificar, por exemplo, no caso do biofilme,
identificar quais seriam as moléculas mediadoras desse biofilme, quais seriam as moléculas mais importantes na formação desse biofilme e, por exemplo, desenvolver uma droga que pudesse destruir, que pudesse degradar essas moléculas de forma que esse biofilme não fosse formado. Então, novas drogas, novos tratamentos poderiam ser desenvolvidos visando, então, impedir a formação do biofilme nos catéteres, nas próteses médicas, né? Além disso, outros tipos de pesquisas poderiam ser realizadas visando o desenvolvimento, por exemplo, de novos antibióticos. A população cabe estar ciente dos problemas que a infecção hospitalar acarreta, né? E exigir que os hospitais sejam hospitais que realmente prestem um serviço de qualidade à população. Ok, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você.